Eu vou dar andamento ao debate. Essa é a vez, então, de a candidata do MDB, Simone Tebet, fazer a pergunta. Ela só pode perguntar ao candidato do Novo, Luiz Felipe Dávila. Por favor, os dois ao púlpito. 30 segundos para a pergunta, por favor, candidata. Obrigada. Candidato Dávila, vamos falar de Brasil? Vamos, né? Vamos falar do Brasil real, que ainda chora a morte dos seus filhos que morreram prematuramente por conta da incompetência de um governo que não colocou vacina na hora certa no braço de milhões de brasileiros. O Brasil está morrendo não só de Covid. Nós temos uma fila interminável de exames, consultas e cirurgias atrasadas. A pergunta é: como nós vamos zerar essas filas? Como nós vamos resolver o problema da saúde pública, especialmente dos nossos idosos? Que bom ter a oportunidade de discutir um pouco de Brasil e menos esse bate-boca que não leva a lugar algum. Mas olha, Simone, eu queria dizer antes que eu trabalho há 14 anos no Centro de Liderança Pública, no CLP. E nesse meio tempo que eu formei lideranças públicas no Brasil, trabalhei com estados e municípios, eu descobri uma coisa: todo mundo que quer fazer a diferença, quer fazer a coisa certa na vida pública, faz duas coisas importantes. Tem liderança com caráter, honestidade, disposto a comprar as boas brigas políticas. E depois a competência na gestão. As coisas precisam dar resultado. Nós precisamos saber se aquela política pública está melhorando ou não a vida das pessoas. E nessa pandemia, algumas coisas interessantes aconteceram na saúde. Nós avançamos com a telemedicina, nós avançamos com o prontuário eletrônico, nós precisamos ter essa digitalização na saúde, que ela é fundamental, principalmente na saúde primária, porque é lá que nós vamos ter o histórico das pessoas e passar e deixar de repetir exames que acontecem depois, sufocando a saúde terciária. Então, a digitalização é muito importante, focar na saúde primária é muito significativo para as pessoas. Fico muito feliz, Felipe, de agora ver realmente, né, uma pessoa sensível falando da preocupação que tem com a população que hoje está doente. Nós vamos ter que caminhar mesmo para a telemedicina, para o prontuário único, mas nós temos que especificamente pensar agora nos milhões, tem pelo menos 20% das pessoas mais pobres do Brasil com câncer morrem prematuramente porque não tem vaga no SUS para fazer seu atendimento e depois é tarde, ele vem a falecer. Nós vamos tomar 3 medidas imediatas para zerar essa fila. Primeiro, aumentar o dinheiro que o governo federal vai colocar no SUS, o financiamento. Segundo, equipar todos, eu repito, equipar todos os hospitais regionais com os aparelhos necessários para que possam atender a população brasileira. Mas é preciso também olhar pelas santas casas, que atendem praticamente as 1000 cidades que não têm hospitais públicos. Quero aproveitar apenas aqui para fazer um pedido para você, pai e mãe. Amanhã termina a campanha de vacinação contra a poliomielite. Vamos vacinar nossas crianças para que a paralisia infantil não volte na vida dos nossos filhos. Tempo esgotado, por favor. É verdade. Nós precisamos pegar o SUS e melhorar a coordenação com os hospitais filantrópicos, com as santas casas. Mas também precisamos, Simone, trazer os hospitais privados para dentro, porque há ociosidade nos hospitais privados e nós podemos aproveitar isso no SUS e assim estender esse atendimento de melhor qualidade para as pessoas. Mas tem uma coisa muito importante, eu estava dizendo aqui que parte da gestão pública da competência é a avaliação do serviço público. Nós precisamos ter mais critério com essa avaliação do serviço público para justamente fechar hospitais que não estão cumprindo esse papel e dobrar o investimento naqueles que estão cumprindo o seu papel. Então é muito importante nós termos essa capacidade de coordenar melhor a ação do governo federal com estados e municípios. Precisamos descentralizar o poder e precisamos pensar, sim, porque eu digo que o SUS é a maior parceria público-privada do mundo. Funciona por causa dos hospitais filantrópicos, por causa das santas casas e precisamos trazer agora os hospitais privados para dentro. É fundamental isso. Depois, nós precisamos rever a tabela do SUS. Nós sabemos disso, né, Simone? Que a tabela do SUS está muito defasada. E sempre usamos o critério de procedimento. Não, eu acho que tem que ser por resolução do problema. O serviço público precisa prestar serviço ao cidadão. O que o cidadão quer saber é se resolve o problema da vida dele, seja na saúde ou na educação. Portanto, vamos colocar o cidadão em primeiro lugar. Vamos mensurar a qualidade do serviço público, se está atendendo ou não o cidadão. E não como é hoje, que nós temos um gasto gigantesco com a máquina pública que não atende o cidadão. Nós precisamos ter um Estado que serve ao cidadão e não que se serve do cidadão para pagar o custo da máquina pública. Candidatos, muito obrigado.